Pessoas com Sol em Virgem. Pessoas com Sol em Virgem são em geral mais metódicas, analíticas, sistemáticas, servis e pontuais com uma grande e nervosa energia mental atrelada à sua essência. Quando operando em harmonia, tal caracterologia impulsiona os nativos a distinguirem tudo com mais precisão, geralmente com uma grande dose de bom senso e humildade, além de torná-los mais práticos, detalhistas, trabalhadores e prestativos. Signos mutáveis como Virgem são os mais flexíveis e adaptáveis do zodíaco. Virginianos, ou pessoas com ênfase neste signo, têm um talento nato para compreender o que precisa ser feito, sendo bastante detalhistas e bons em trabalhos que exigem ser multitarefa. São instintivamente mais sensíveis às necessidades dos outros e costumam se adaptar bem a diferentes pessoas e situações, sempre tentando encontrar formas de se sentirem úteis. Muitos virginianos ajudam as pessoas sem a necessidade de obter uma recompensa por isso, porém, alguns podem bancar o mártir e demonstrar lamentações quando sentem que sua ajuda ou aconselhamento são ignorados. Eventualmente tendem a agir com uma certa prestatividade inconveniente. É bom se ater a este detalhe, pois ajudar alguém não significa que você tenha que forçar a pessoa a alcançar os seus conceitos de perfeição. Como caracterologia, temos também a presença de um certo idealismo, finalidade e objetivo a ser atingido para haver um repouso final, um estado de nirvana ou completude, ou mesmo do utópico conceito de perfeição. A forma que utiliza para atingir tais objetivos, não raro é o contrário do seu signo oposto, Peixes. Ele foca os defeitos, as mazelas, os problemas, os erros, os pequenos detalhes que maculam, as ordens que poderiam ser melhoradas segundo suas regras e controles pessoais para exatamente eliminar tais defeitos. Por isso, muitas vezes, por perceberem a desordem na ordem, são bons solucionadores de jogos dos 7 erros. São ótimos para perceberem coisas fora de esquadro, mini amassados que incomodam e atrapalham, como se parte do ditado: o diabo mora nos detalhes. A necessidade de tornar as coisas melhores pode ser satisfeita seguindo carreiras em áreas como a saúde, veterinária, ensino, recursos humanos, proteção ambiental, trabalho social, organização, limpeza ou qualquer coisa que precise de uma rotina bem definida ou trabalhos de aprimoramento e manutenção, que consigam passar uma melhor noção de utilidade. A expressão mais completa deste signo se dá através da humildade e serviço. Seus maiores desafios podem ser a superação da crítica desnecessária, supostamente para ajudar. E aí cabe uma observação: a autocrítica e a autocobrança também pode ser potente e um fator de ansiedade. As coisas do cotidiano e a rotina da vida também tendem a ser muito relevantes para os virginianos. Os detalhes estão dentro do escopo de sua essência, por isso, geralmente se preocupam demais. Frequentemente estão se perguntando: e se isso não der certo? E se aquela exclamação passar uma impressão errada? Será que pensamos em tudo? Por isso são mais capazes de antecipar problemas, evitando que eles aconteçam. Se preocupam e sofrem se sentem que não fizeram um bom, ou excelente, trabalho. Nos relacionamentos podem ter certa dificuldade de expressão, pois podem ser mais introspectivos. Se por acaso outros aspectos do mapa não tiverem uma influência direta nesse sentido, também podem ser muito autossuficientes, mas ficam muito felizes quando tem alguém para agregar à sua vida. O ângulo que talvez mereça uma reflexão é que estas características virginianas podem levar a pessoa a ser mais indiferente, cética, exigente, sarcástica, crítica em demasia, pessimista e viver reclamando caso não se perceba ou não se trabalhe psicologicamente e isto se tornar um comportamento ou um hábito recorrente. Há de se preocupar também com uma atenção demasiada aos detalhes. Pessoas com Sol em Virgem também podem ser muito dinâmicas em algumas situações. Por exemplo, quando o foco não está diretamente sobre eles, mas sobre um serviço que oferecem, podem ser excelentes vendedores e divulgadores. Ficam felizes quando podem trabalhar em algo onde vários detalhes tenham que ser levados em consideração, como em serviços de natureza mais técnica, analítica ou no controle de qualidade. Servir pode ser mais prazeroso do que liderar. Em geral, gostam de se sentirem confortáveis se receberem as instruções, as sequências, os guias, os manuais, o passo a passo e sentem prazer em ver as coisas acontecendo conforme as instruções, pois sentem-se no controle. Ficam felizes quando podem trabalhar em algo onde vários detalhes tenham que ser levados em consideração, como em serviços de natureza mais técnica, analítica ou no controle de qualidade. Servir pode ser mais prazeroso do que liderar.
Em geral, gostam de se sentirem confortáveis se receberem as instruções, as sequências, os guias, os manuais, o passo a passo e sentem prazer em ver as coisas acontecendo conforme as instruções, pois sentem-se no controle. Geralmente cumprem suas promessas e têm um talento nato para a organização, seguindo horários bem definidos e tendo mais afinidade por ordem e harmonia. Os nativos podem buscar, de maneira inconsciente, a perfeição em tudo o que fazem, mas como se empenham tanto em fazer as coisas direito, geralmente querem que os outros também façam, podendo criticá-los sempre que falhas são percebidas. O excesso de organização pode gerar confusão, pela extrema e complexa forma como a classificação foi feita com títulos, subtítulos, versículos, subversículos ou a caixa da caixa da caixa, para não se perder as coisas. Isto pode ser difícil de explicar a terceiros e às vezes a própria pessoa não se lembra como criou as divisões e subdivisões, complicando o simples. São dotados de curiosidade, uma característica de seu regente Mercúrio, e podem constantemente perguntar a respeito de alguma coisa. Como costumam se preocupar mais do que o devido, estão sempre pensando em como podem melhorar algo, podem ter que lidar com a ansiedade em diversos momentos. Muitos virginianos precisam de um período de relaxamento diariamente para acalmar seu nervosismo, porém, pode ser um pouco mais difícil para um virginiano relaxar, pois não aguentam o tédio por muito tempo. Querem estar sempre ocupados, seja fazendo alguma coisa, aprendendo sobre algum assunto ou se divertindo com passatempos pedagógicos ou instrutivos. Em geral, não gostam de perder tempo, pois nunca têm tempo suficiente para tudo que planejam. Se puderem se divertir com coisas que tenham alguma utilidade prática ou ajudem no aprimoramento pessoal em vez de apenas banalidades, é lá que estarão. Geralmente procuram novas maneiras de cuidar de si mesmos, seja através de uma melhor alimentação ou através de formas naturais de cura. Uma curiosidade interessante: muitas pessoas com o Sol ou ascendente em Virgem, ou com este signo forte no mapa astral, podem parecer muito mais jovens do que realmente são e terem um maior apreço por animais de estimação por serem cuidadores natos. Pode haver também o colecionismo como hobby, o desejo de consertar coisas quebradas e outras tantas outras características similares.